Estamos começando mais um Pleno Esportes e um final de semana cheio de notícias e muitos acontecimentos. Lembrando que o Pleno Esportes é transmitido pelo canal do YouTube da TV Búzios e pelo portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídia, levando o Pleno Esportes para outros países. Estamos também na MUBI TV por TV a cabo, fibra e streaming e na TV Lagos de segunda a sexta, das 7 às 8 horas da noite pelo canal 10 da MUBI TV e nas principais operadoras a cabo do Brasil. No programa de hoje vamos falar da paralisação do Campeonato Brasileiro por 2 rodadas, Brasileirão Feminino, Libertadores, Copa do Brasil, convocação da Seleção Brasileira de Futebol masculino e feminino, a escolha do Brasil para sediar a Copa do Mundo Feminino de Futebol em 2027, final da Liga das Nações de Vôlei Feminino, Mundial Paralímpico de Atletismo, Skate, UFC e Fórmula 1. No quadro Visitando a História, o Pleno Esportes foi até o Automóvel Clube Fluminense conhecer e recordar suas histórias e suas glórias, ao lado do Leonardo Areias, presidente Genilson Soares, pesquisador e historiador regional Jorge Abreu, atleta do judô, e Carlão do basquete. Todos falaram com muito orgulho ao lembrar da história que se mantém viva até hoje, então vem comigo nessa. Antes de começar, eu quero fazer um apelo a todos os amigos e fãs do Pleno Esportes. O Hemocentro de Campos está passando por uma baixa muito grande em seu estoque de sangue, o que é preocupante. Então venho aqui pedir a todos vocês que fortaleçam essa corrente do bem e doem sangue. Sua doação salva muitas vidas, inclusive a sua e de um parente seu. Afinal, não sabemos o dia de amanhã e juntos somos mais fortes. Nós recebemos um vídeo, solta aí, Paulinho. O estoque do Hemocentro Regional de Campos está muito aquém para atender a demanda de pedidos que chegam aqui diariamente. Então, você aí que está em casa, está no trabalho e que se encontra em boas condições de saúde, com mais de 50 quilos, que tem de 16 a 69 anos, compareça ao Hemocentro para fazer a sua doação de sangue. O Hemocentro funciona todos os dias, de 7 às 18. Você deve estar em jejum de gordura nas 3 horas que antecedem a doação e traga um documento oficial de identidade. Venha ajudar ao próximo. É isso aí, pessoal. Como todo mundo está sabendo, a CBF suspendeu 2 rodadas do Brasileirão devido à catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. De antemão, em nome de toda a equipe do Pleno Esportes, a gente deixa aqui nossos sentimentos a todos que perderam seus entes queridos, a todos que estão passando por essa situação catastrófica no sul do país. Nossos sentimentos. Portanto, as rodadas 7 e 8 que aconteceriam nesse final de semana que passou e no próximo ainda estão sem datas. O Brasileirão, quando retornar, será já pela 9ª rodada e tem início lá no dia 1º de junho. O primeiro carioca a retornar pelo Brasileirão será o Fluminense, que enfrentará o Atlético Goianiense no Maracanã às 18 horas. Depois também, no sábado, dia 1º de junho, é a vez do Glorioso encarar o Grêmio no Newton Santos às 21 horas. Já no domingo, dia 2 de junho, o Flamengo pega o Atlético Paranaense às 16 horas. E fechando a 9ª rodada, para os cariocas, é a vez do Trem-Bala da Colina entrar em campo às 18h30 e encarar o Cruzeiro. Pelo Brasileirão Feminino, o Botafogo foi quem entrou em campo primeiro e precisava vencer, já que isso não acontecia há 7 rodadas e ainda, para piorar, estava na zona de rebaixamento. Pois bem, as meninas do Botafogo entraram dispostas a mudar esse cenário e logo aos 3 minutos de jogo, Natânia marcou para aliviar a pressão do Botafogo. Em seguida foi a vez da Mariana marcar o segundo para espantar de vez a má fase. Ramona descontou para o Avaí, mas com um chutaço de fora da área, a Adriele fechou a goleada para o Botafogo, que com a vitória deixou a zona de rebaixamento. Próximo jogo pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino,
O Botafogo enfrenta o Bragantino dia 9 de junho, às 17 horas. O Fluminense entrou em campo nesta segunda-feira para enfrentar o Palmeiras e venceu por 2-0 com gols de Lurdinha e Débora Sorriso. Com a vitória, chega nono lugar na tabela e respira aliviado. O próximo compromisso é com o Cruzeiro sábado, às 19 horas. O Flamengo, depois de uma vitória na rodada anterior, sofre uma derrota de virada para o São Paulo e perde por 2-1. Os gols do São Paulo foram marcados por Ariel e Camilinha, e pelo rubro-negro quem marcou foi Gláucia. Olha a minha xará aí, e diga-se de passagem, um golaço que a Gláucia marcou. Flamengo entra em campo, sexta, dia 7 de junho, enfrenta o Grêmio às 21h30 pela 12ª rodada. Pela quinta e penúltima rodada da Libertadores, o Fluminense está nas oitavas de final. Atual campeão, o tricolor manteve vivo o sonho do bi e se classificou com uma rodada de antecedência ao vencer o Cerro Porteño por 2-1 no Maracanã. O time de Fernando Diniz ganhou com direito a um golaço de Marcelo e um gol de cabeça de Ganso na etapa final. O time paraguaio, que ficou com um jogador a menos após Baez ser expulso no segundo tempo, descontou com Vieira. A última partida será na semana que vem, dia 29, com o Aliança Lima no Maracanã. Em partida em que mostrou força defensiva e soube aproveitar uma das raras chances de contra-ataque, o Glorioso venceu o Universitário por 1-0 no estádio Monumental de Lima, no Peru. Jefinho saiu do banco para decidir a partida. O Botafogo está nas oitavas de final da Libertadores das Américas. Olha que coisa linda. Com a terceira vitória consecutiva, o Botafogo chegou aos seus 9 pontos, mesma pontuação do líder Júnior Barranquilla. Diferença está no saldo de gols, 3-1 para os colombianos, que recebem o Glorioso no dia 28 de maio no estádio Metropolitano para decidir a primeira colocação do grupo D. O jogo será dia 28, como eu falei, às 19 horas. O Flamengo não deu chances ao Bolívar no Maracanã e venceu por 4-0 pela Libertadores. O resultado mantém a equipe viva na competição, dependendo apenas de si para avançar às oitavas de final. O placar foi quase todo construído no primeiro tempo, com gols de Gerson, Ayrton Lucas e Cebolinha. Na segunda etapa, Pedro completou o resultado. Com a vitória, o Flamengo subiu uma posição, assumindo o segundo lugar do Grupo E, com 7 pontos. O número é o mesmo do Palestino, que perde nos critérios de desempate. A última rodada do Flamengo também vai decidir em casa, no Maracanã, contra o Milionários, dia 28, terça-feira, às 21 horas. Ali, só depende dele, a única e exclusivamente do Flamengo para poder avançar. E lembrando, os times que avançam à oitava de final recebem uma bolada. E teremos a volta da segunda e última rodada da fase de grupo da Copa do Brasil. Quem vencer avança para as oitavas, além de embolsar também uma bolada. O Fluminense está jogando com o Sampaio Corrêa pelo jogo da volta no Maracanã nesse exato momento. Partida que começou às 19 horas. Na primeira partida, o Fluminense ganhou por 2-0, o que praticamente encaminha sua classificação nas oitavas. O Botafogo também está jogando nesse exato momento com o Vitória no Barradão, casa do adversário. Partida também que começou às 19 horas. No primeiro jogo foi 1-0 para o Alvinegro Carioca, que basta um empate que avança também para as oitavas. Tá molezinha. Quem também venceu com o placar magro foi o Flamengo, que fez 1-0 no Amazonas e precisa de um empate ou, de preferência, uma vitória para avançar para as oitavas da Copa do Brasil e engordar também os cofres. O Flamengo e Amazonas será daqui a pouco às 21h30. E o Vasco, depois de segurar o empate em 0-0 na primeira partida na casa do Fortaleza, jogando em casa, foi para os pênaltis e conseguiu a tão sonhada classificação para as oitavas. E vamos de notícia da Seleção Brasileira de Futebol Masculino. O técnico Dorival Júnior anunciou
a lista dos convocados que representará a seleção brasileira na Copa América e nos amistosos antes da competição contra o México e os Estados Unidos em junho. Vejam os convocados. A lista tem como foco a Copa América, que será disputada nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 de julho, mas também serve para os amistosos contra o México no dia 8 de junho e o próprio Estados Unidos no dia 12, ambos em solo norte-americano. Já que estamos falando de seleção brasileira, o técnico Arthur Elias, também da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, fez a convocação para 2 amistosos preparatório para as Olimpíadas de Paris, ambos contra a Jamaica, equipe responsável pela eliminação do Brasil na Copa do Mundo Feminina de 2023. Os jogos serão em junho, no dia 1º na Arena Pernambuco, em Recife, e dia 4 na Fonte Nova, em Salvador. Lembrando que a Copa do Mundo será disputada no Brasil em 2027. E aí, parceiro, tem que montar um timaço para a gente ver se a gente leva esse Mundial aí dessa vez, né? E na Liga das Nações de vôlei só deu Brasil. O Maracanãzinho trouxe boas notícias da seleção brasileira na Liga das Nações Feminina de Vôlei. Pela primeira vez na história do torneio, a equipe venceu os 4 jogos iniciais. Vieram triunfos sobre Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos e Sérvia. Tá bom para você? No Mundial de Atletismo Paralímpico, o Brasil se manteve no topo do quadro de medalhas do Mundial de Atletismo Paralímpico em Kobe. O Brasil tem um total de 14 ouros, 6 pratas, 5 bronzes, somando 25 medalhas no total. O Brasil tem 46 atletas e 10 atletas guias no Mundial de Kobe. E eu vou te falar mais, hein? A competição vai até o dia 25 de maio agora. E eu tenho certeza que vem mais medalha por aí. Pra cima deles, rapaziada. E no skate, a brasileira Raíssa Leal conquistou neste último domingo a medalha de ouro na etapa da China do pré-olímpico de skate, competição que valeu pontos para o ranking, e ela já está classificada para os Jogos Olímpicos de Paris. Olha que maravilha! Mais uma medalha olímpica, será? Com certeza! E no UFC que rolou neste final de semana, tivemos um ato covarde e ilegal para as regras do UFC. A brasileira Ariane Sorriso, depois de 2 anos, voltou ao octógono com vitória, mas só ganhou devido à desclassificação da sua oponente venezuelana, que com golpes ilegal perdeu a luta. No UFC, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, durante a madrugada, a brasileira usou suas redes sociais para atualizar sobre a sua situação médica, já que tinha deixado o octógono com a fratura no nariz. Após deixar o hospital, Ariane Sorriso mandou um recado para os fãs. Abre aspas, fala galera, já saí do hospital e estou no hotel. Fiquei algumas horas fazendo alguns exames e foi constatado uma fratura no nariz, uma lesão no osso zigomático, mais a formação de um coágulo de sangue na região do sinus. Mas ainda bem que a cabeçada foi de raspão. Obrigado a todos que me enviaram mensagens de apoio e incentivo. Eu falo para você, guerreira que é guerreira não desiste nunca, e eu não tenho dúvidas que ela vai voltar logo, logo. Fica aqui a nossa torcida para sua recuperação. E na Fórmula 1 parece que as disputas pelo título estão ficando acirradas. Que susto levou o Max Verstappen! Se o Grande Prêmio da Emília-Romagna deste último domingo tivesse mais voltas, o tricampeão poderia enfrentar um duelo direto com Lando Norris no desfecho da prova que, no fim, deu Verstappen, quem venceu com uma vantagem modesta de apenas 7 segundos. E vamos de comercial, mais rápido que o VAR. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto.
Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força, né? Cara, tipo Sicoob, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mas que uma escolha financeira se torne. Estamos de volta e vamos com o nosso Momento Sicoob Fluminense. Confira agora informações da sua cooperativa de crédito Sicoob Fluminense. O Sicoob Fluminense foi representado pelo seu diretor-presidente Neilton Ribeiro da Silva na cerimônia de encerramento do Programa Municipal de Apoio à Economia Criativa, que aconteceu na terça-feira, 14 de maio, às 18 horas, na CDL, Campos dos Goitacazes. Neilton Silva participou da banca especialista que avaliou os trabalhos apresentados pelos empreendedores, seguindo critérios de inovação e criatividade, aplicabilidade, potencial de mercado e equipe, e apresentação junto à Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. E com uma nova ação na Praça São Benedito, na localidade de Goitacazes, no sábado, dia 18 de maio, o Sicoob Fluminense encerrou sua participação na Semana Nacional de Educação Financeira. Das 9 às 3 da tarde, a comunidade local teve a oportunidade de receber informações sobre educação financeira e participar de palestras, atendimento individualizado e planejamento financeiro, teatro e contação de histórias para o público infantil. A atividade final da Semana ENEF, iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira que acontece anualmente desde 2014, contou com os parceiros de diversas áreas, inclusive da saúde e atuação de voluntários. Sou do Rio, sou Sicoob Fluminense e não se esqueça, juntos somos mais fortes. É isso aí, senhoras e senhores. Antes de chamar o nosso quadro Visitando a História, eu quero soltar aqui o vídeo de um dos grandes atores do Brasil e grande representante de Campos. Aliás, ele é campista e é torcedor do Goitacás, apaixonado, e ele está simplesmente entristecido com o que vem acontecendo com o Goitacás. Solta o vídeo aí, Paulinho. Eu estou envergonhado. Como que uma cidade que leva o nome de Campos dos Goitacazes deixa que levem ou proporciona que o campo do Goitacás vai ser leiloado. Eu nasci em Campos. Meu maior orgulho é saber que os Goitacazes habitavam aquela área com bravura, coragem, disposição e não se entregaram nunca. No entanto, agora se entrega a um leilão o campo do Goitacás. Eu tô péssimo, muito péssimo. É muito difícil conviver com esse tipo de acontecimento. Um acontecimento que trai a própria história da cidade. Pois é, eu tô envergonhado. Viva o Goitacás. É isso aí, senhoras e senhores. O nosso quadro Visitando a História é exatamente para isso, para dar visibilidade aos clubes que estão se perdendo diante da história. E nós, do Pleno Esportes, fomos até o Automóvel Clube Fluminense para reviver e contar a história desse clube que é tradição em Campos dos Goitacazes, onde tivemos
como personagem o presidente Leonardo Areias, o pesquisador e historiador regional Genilson Soares, Jorge Abreu, aluno das primeiras turmas do judô, e Carlão, que se dedicou e ainda se dedica ao basquete até hoje, se mantendo ativo e jogando na equipe mais 80 do clube. Vamos conferir. E o nosso Visitando a História dessa vez é aqui no Automóvel Clube. E você, amigo e fã do Pleno Esporte, vai ficar sabendo de tudo da história desse clube fantástico aqui em Campos dos Goytacazes. Então, vem comigo nessa. Visitando a História é um quadro que veio para poder reunir personagens que fizeram e fazem história de um clube de Campos dos Goytacazes. E eu tive o prazer de conhecer Genilson Soares, sócio proprietário desde 1996, conhecedor da história do Automóvel Clube e pesquisador da história regional. E vocês vão conhecer, através dele, um pouco da história desse clube fabuloso de Campos, o Automóvel Clube Fluminense. Quando a gente vê o clube pulsando, como vocês estão vendo na imagem aqui atrás, a comunidade de Campos frequentando o Automóvel Clube, é muito importante entender porque a história que está por detrás de tudo isso aqui. Diferentemente, né, dos clubes da Beira Rio, que tinha um foco voltado, né, quando digo clubes da Beira Rio, quero dizer o clube de Regata Saldanha da Gama, o Rio Branco e o Campista. O Automóvel Clube, quando ele foi criado em 1922, ele não tinha esse foco em esporte. Na verdade, era um clube, ele foi criado em 14 de agosto de 1922 como um clube de um espaço social, considerado na época como se fosse a elite campista, né? Ele começou como o clube Cassino, né? O nome do clube era Cassino. Já no mesmo ano, em 14 de novembro de 1922, ele é eleito a primeira diretoria. E no ano seguinte, em 1923, o clube passa a ter há uma alteração no seu estatuto, e ele passa a se chamar Clube Cassino de Campos, quando ele ganha a personalidade jurídica. Agora, a grande guinada que o clube tem no seu nome, na sua proposta de espaço, foi no ano de 1927, que há uma alteração no estatuto e ele passa a se chamar Automóvel Clube Fluminense. E por que Automóvel Clube Fluminense? Campos, como pioneiro em muitas coisas, já tinha muitas pessoas que tinham automóveis em Campos. É importante a gente lembrar que o primeiro automóvel chegou em Campos em 1911, com Atilano Crisóstomo, o marido da nossa conhecida Finazinha Queiroz. Então, existiam muitos automóveis em Campos, então o clube passa a ter essa característica, né, de promover o automobilismo na cidade de Campos e também ajudar o automobilismo em várias outras cidades, né? E o clube passa a ser como eles conheciam como o Salão de Festa de Campos, né? Com a criação da sua sede histórica de 1930, que é ali na 13 de Maio. Hoje, quando a gente passa na 13 de Maio, a gente não tem mais aquele prédio histórico, ele foi demolido mais ou menos em 1978, mas ali era considerado o Salão de Festa Campista, né? Porque todos os grandes eventos, os importantes eventos de Campos eram realizados no salão nobre do Automóvel Clube da Rua 13 de Maio, que hoje nós não temos mais o prédio. É importante destacar a criação, a construção do ginásio Olavo Cardoso. Olavo Cardoso era um próspero industrial, usineiro de Campos, né, que financiou, ele era conselheiro do Automóvel Clube Fluminense e financiou a construção do ginásio, que a gente chama de ginazão. Nós temos aqui ao lado o ginazinho da década de 70, que leva o nome do saudoso Severino Veloso, e o ginazão, onde é o ginazão de esportes, ali voltado para a Rua Lacerda Sobrinho. É interessante
Mas, nesse contexto histórico, após a gestão do Godofredo da Silva Pinto, foi depois um genro dele que assumiu o clube, né, que foi o Ari Viana, que também deu uma gestão muito grande aqui ao clube. E a grande virada do clube, que o clube passou a ser, vamos dizer assim, abriu mais para a população de Campos, foi na década de 60, quando o Severino Veloso assumiu durante o clube aqui como presidente e abriu o clube mais para a comunidade campista, ampliou a sua quantidade de sócios, né, número de títulos que foram ofertados. E hoje Campos, né, tem o Automóvel Clube como uma referência, né, de espaço de sociabilidade, espaço de qualidade de vida, oferecendo natação, esporte, muitas outras atividades, né, que traz qualidade de vida, como eu, sócio, né, e conselheiro do clube, desfruto dessa maravilha que vocês estão vendo aqui, que faz parte da qualidade de vida da minha família. Depois dessa aula do nosso amigo Genilson Soares contando a história do Automóvel Clube, eu tenho um vídeo de um dos primeiros alunos da equipe do judô do Automóvel Clube. Vamos conferir. Olá pessoal, meu nome é Jorge Abreu, eu fiz parte da história do Automóvel Clube Fluminense nas primeiras equipes formadas do judô. O meu mestre era José Carlos Português, que me ensinou muito e graças a Deus está vivo até hoje, com saúde. Saudade dos meus amigos, alguns já se foram, Matoso, Portelli, Meikilo, que hoje ocupa o último dan no judô e que ainda dá aula. E é uma pessoa maravilhosa. Então, ali eu aprendi, a Automóvel Clube Fluminense para mim é a minha essência de vida. Eu, de criança, adolescente, rapaz, homem, aquilo tudo ali para mim foi a minha vida. Aonde eu não tenho eu só tenho saudades e orgulho de ter participado disso. E agradeço muito a iniciativa da Pleno Esporte em proporcionar essa divulgação dos nossos clubes, de tantas coisas bonitas que nós fizemos, todos fizeram, em todos os esportes, e que sempre o Campos se destacou. Eu estou aqui ao lado do Carlão, que foi treinador, jogador e hoje pertence à equipe do 80 a mais da turma do basquete aqui do Automóvel Clube. Carlão, conta um pouco a sua história desde o início aqui no clube. Com 13 anos de idade, eu passei a jogar basquete na categoria de infantil. O professor era Elvésio Santa Fé, conhecido por Bolão, que era irmão do Santa Fé, que foi uma dos cabeças também do futebol de Campos. E aqui era o nosso infantil. Esse ginásio foi construído no ano de 1956. Nós estamos falando de 1956. Então, dado a dimensão do ginásio para a época, chegou a ser avaliado, não oficialmente, mas extraoficial, que era o maior ginásio particular da América do Sul. Por quê? Porque naquela época os clubes não tinham dinheiro para construir um ginásio assim. Até hoje o ginásio do Flamengo é de pequeno porte, o do Vasco também, e assim estendido o Brasil afora. Eu comecei na categoria de infantil e cheguei a juvenil. Mas naquela época, até o infantil era muito forte, o juvenil também era muito forte, então na verdade eu nunca passei de reserva. Eu só tinha uma diferença, é que eu era o primeiro a chegar para treinar. Então o que acontecia comigo? Eu gostava mais do que os outros. Tinha menos potencial, mas gostava mais. E isso, como eu morei sempre aqui perto, continuei minha vida dentro do basquete. Passamos a categoria de Master e eu venho trazendo isso para todas as gerações. Hoje, eu com 80 a mais, eu posso dizer que eu sou o atleta de basquete que mais tempo permanece em quadra de basquete. Jogamos agora recentemente um torneio, entendeu? Foi no João Paulo II e mantenho batendo. Quando não tem nada para fazer, eu venho bater bola aqui, porque o basquete permite que a gente jogue em coletivo e sozinho também. Então essa é a trajetória que eu mantenho, faço questão de continuar, se Deus quiser, por mais alguns anos. Nesse clube que traz tanta
que passou por tanta coisa na sua vida, né? Passou a vida inteira. Eu só interrompi 3 anos, foi quando eu fui trabalhar no banco no Rio de Janeiro. Então eu saí com 20 e voltei com 23. Foram 3 anos de interrupção. Fora disso, mantenho até hoje. Carlão, parabéns pela longevidade, parabéns pela saúde, disposição e por fazer parte da história desse clube que tanto fez por Campos dos Goytacazes. Eu quero ressaltar aqui em memória de Dr. Ari Viana, que foi o presidente que construiu esse clube. E fazer uma saudação também ao Olavo Cardoso, que tem o nome do ginásio, que patrocinou essa obra. Então a gente não pode esquecer a memória de quem já fez. É isso aí. E o Visitando a História está aqui para isso, para não fazer esquecer a história de grandes clubes de Campos dos Goytacazes. E o Visitando a História tem o prazer hoje de bater um papo com o atual presidente do Automóvel Clube, Leonardo dos Santos Areias, responsável por manter o clube em plena atividade, trazendo para o clube o prazer dos seus associados, disponibilizando várias modalidades esportivas e eventos. Primeiramente, dizer uma grande satisfação e muito orgulho que eu tenho de estar presidente do Automóvel Clube, né? Faz parte da minha vida. Estou aqui desde 67, sou sócio desde 67. Então, minha trajetória no clube, nunca deixei o clube fugir da minha vida, praticando esporte, frequentando, né, o lado social do clube. E é uma batalha. Eu já vinha sendo diretor do clube há bastante tempo, né, fazia parte do conselho diretor, do conselho fiscal e vim agora ser presidente. Né? O clube, há uns tempos atrás, né, antes da pandemia, o clube já vinha sofrendo um desuso por parte do associado. E nós conseguimos segurar o clube na pandemia, ficamos 1 ano e 8 meses fechado, né? Quando reabrimos aos poucos. E na cabeça da gente, que da diretoria, nós temos que retornar esses sócios para o clube. E aos poucos nós estamos conseguindo, né? Nós estamos fazendo muitos eventos, nós estamos tendo, o quadro social está aumentando. Nós terminamos a pandemia com 125 sócios em dia. Nosso quadro social hoje está beirando a 700. Então é um trabalho árduo da diretoria de resgatar, de ter o sócio em dia com o clube, né? Mas quanto à contrapartida, são várias modalidades que nós temos de escolinha. O clube abre 6 horas da manhã e fecha às 10 da noite. E graças a Deus, está sendo muito bem movimentado. E a tendência é que melhore, né? O esforço da gente de manter essa história do clube, né? manter a tradição do basquete, manter a tradição da natação. Mudou muitas coisas, mas ainda tem como a gente reviver isso aí, né? O clube, as festas sociais, aos poucos nós estamos retornando. O clube já está voltando a fazer a festa do clube para os sócios. Fizemos ano passado, esse ano temos 3 programadas, né? Então já é um avanço, né, para capital sócio. Temos os domingos aqui, o Domingo da Família, que o clube é bem frequentado. Vem música ao vivo de meio-dia às 16, né, a hora que começa o futebol. Então dá para conciliar a família, dá para o rapaz vir aqui, trazer a namorada, trazer a esposa, o filho menor, almoçar, ouvir uma música, ver o futebol, né, e depois retornar a casa. Então o esforço nosso está sendo nisso, manter o clube, o sócio funcionando, frequentando o clube. Eu quero agradecer a Pleno Esporte por essa matéria, né, revivendo isso, porque eu tenho muito orgulho de ser presidente do clube, de fazer parte dessa história do clube, né, de ser sócio do clube. Minha família é sócio do clube e está de parabéns a Pleno pelo esse resgate da história. É isso aí, senhoras e senhores, amigos e fãs do Pleno Esportes. E eu termino essa matéria maravilhosa, o Visitando a História, aqui no Automóvel Clube, nessa mesa que fez parte da primeira reunião do clube em 1922. Então, vem comigo nessa. Agora sim, vamos para mais um intervalo e a gente já volta mais rápido que o VAR. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces.
all the time. Pictures so perfect we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força, né? Cara, tipo Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Por falar em voz ativa, bora cantar? Vamos lá. Mais que uma escolha financeira, Cicobi. Estamos de volta e o Pleno Esporte fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e pelo seu carinho de sempre. Nos sigam nas redes sociais, compartilhe o link do programa, fale do programa com os seus amigos. Vamos aumentar ainda mais a nossa torcida. Agradecendo aos parceiros do Pleno Esporte, que é transmitido pelo canal do YouTube da TV Búzios, pelo portal Brim Brasil Rede Internacional de Mídia, que faz o Pleno Esporte chegar em outros países. Estamos também na MUBI TV por TV a cabo, fibra e stream, e na TV Lagos de segunda a sexta, das 7 às 8 horas da noite pelo canal 10 da MUBI TV e nas principais operadoras a cabo do Brasil. E você, amigo e fã, fica coladinho com a gente pelo canal do YouTube da Plena TV ou pelos canais por assinatura Ver TV Canal 03, SF Net Canal 31 e Net TV Canal 181, ou aponte seu celular para o QR Code que está aqui na sua tela. Agradecendo aos nossos patrocinadores e a todos que fazem o programa acontecer. Paulinho, o meu mestre dos magos na técnica e edição. Edmilson, meu cinegrafista. Bruno no suporte. E, é claro, agradecendo sempre a sua companhia. O meu muito obrigado a você que ficou com a gente, valorizando um programa que é feito para você. Vem comigo nessa!